Salve, salve, amigas e amigos do La Sétima. Ao som dessa intrigante trilha sonora composta pelo Daniel Lopatin, que a gente vai ouvir ao longo do episódio, a gente lança mais uma pílula do nosso Cine Trap, que você já conhece. A gente traz uma dica de filme recente, moderno, do século XXI, tais quais todas as suas referências à era clássica do cinema. E hoje a gente vai com uma pancada na mente, um filme lançado em 2019 pelos irmãos Safdie, joias brutas, Uncut Gems, filme de rara originalidade, muita inventividade, que se destaca, se diferencia muito da maioria dos filmes com os quais a gente lida hoje em dia, que são ali repetições, sequências, filmes de premissas frágeis, pré-fabricadas para atingirem ali uma audiência existente. Aqui não, a gente de fato sente, interage com a visão, a extensão da visão dos autores por entre a obra. Um filme que rapidamente atingiu um status bem interessante também no novo milênio, inclusive na última lista da New York Times dos 100 melhores filmes do século XXI, ficou ali na meiuca e com grande potencial de crescimento, ao passo que mais pessoas, inclusive você, tenham acesso à obra. Os irmãos Safdie não têm muitos longas na sua curta filmografia. Eles causaram algum barulho ali no circuito independente estadunidense em 2014 com o filme Heaven's Know What, que eu achei um bom filme. Em 2017, de fato, estouraram com Good Time, pelo qual inclusive o mesmo compositor aqui da trilha, o Daniel Lopatin, abocanhou o prêmio de melhor trilha em Cannes. O casting, vale dizer, é liderado pelo Adam Sandler, numa receita que nos lembra muito aquilo que o Paul Thomas Anderson já havia feito com o Sandler no Punch Drunk Love, o Embriagado de Amor, que a gente já trouxe para o Cine Trap, inclusive. Ele vai extrair, ele vai alavancar traços que o Sandler já deixava escapar em suas comédias, aquela angústia, aquela ansiedade, e de fato a performance do Sandler é fenomenal, uma das melhores do novo milênio, sem sombra de dúvidas. Destaque também para Julia Fox e a Idina Menzel, que estão muito bem ali compondo esse inteligente casting. A gente já falou do Lopatin, e nesse momento você já deve ter absorvido um pouco da sua trilha. Ela é basicamente composta por esses sons eletrônicos produzidos pelos sintetizadores dos anos 70, 80. Me lembram muito a trilha do Vangelis para o Blade Runner, um dos mais icônicos filmes dos anos 80. Inclusive, o Lopatin declaradamente diz que esse cânone de sci-fi dos anos 70, 80, com esse tipo de som, acabou servindo de inspiração para a maioria das trilhas que ele compôs recentemente. Então, já uma primeira referência à era clássica do cinema que a gente entrega aqui. Um outro colaborador que vale a gente destacar é o Ronald Bronstein. Ele não somente assina o roteiro da maioria dos filmes dos irmãos Safdie, como também trabalha com a edição, com a montagem, muitas vezes como coprodutor, né? Então, realmente uma peça instrumental na ascendente carreira desses irmãos, que estão se separando, né? Em 2025 a gente vai receber aí nas grandes telas um filme de cada irmão. O Benny, com um apelo um pouquinho mais comercial, vai trazer a cinebiografia do ex-lutador do UFC, Mark Kerr, um filme cujo nome é o Smashing Machine, se não me falha a memória, estrelado pelo Dwayne Johnson, também se não me falha a memória. Já o Josh, com a parceria do Ronald, vai trazer o Marty Supreme, que é um dos filmes mais aguardados aí pela crítica, pelos cinéfilos. Filme com o Timothée Chalamet no elenco, né, no papel principal. Tem o Abel Ferrara também, diretor, compondo esse casting curioso. Enfim, um dos filmes mais aguardados pela crítica, que a gente em breve vai ter a capacidade e a possibilidade de assistir. Totalmente filmado em 35mm, o Joias Brutas, o que adiciona mais um elemento dessa originalidade, o carinho, o cuidado que os irmãos, levaram às telas. Uma das primeiras referências ou influências que eu vejo aqui, né, e vale dizer que o personagem do Adam Sandler é esse joalheiro que persegue de uma maneira angustiante, até ofegante, né, o American Dream, é a grande icônica peça de teatro, a mais importante talvez dos Estados Unidos do século XX, que é o Death of a Salesman, né, A Morte do Caixeiro Viajante, lançado em 49 pelo Arthur Miller, com mais 740 performances na Broadway. Ganhou o Tony na época do seu lançamento, e depois mais 3 vezes, se não me engano, como melhor reprise. Já teve mais de 10 adaptações ao cinema.
A primeira em 51 com o Frederick March no papel principal. A mais, talvez, assistida seja dos anos 80 com Dustin Hoffman. Mas, enfim, é a história definitiva sobre o American Dream. E, curiosamente, a peça, né, a história da peça foi... A Gênesis nasce de uma conversa do Arthur Penn com o seu tio, em que ele identificava muito desses traços, né, do típico americano de classe média que persegue de uma maneira meio desestruturada esse sonho. E da mesma forma, os irmãos Safdie vão produzir o Joias Brutas com base em histórias que eles ouviam do seu pai, que trabalhava numa loja de diamantes e tinha um colega cujo nome, inclusive Howard, é emprestado aqui ao personagem principal do Adam Sandler. Então essa é a primeira referência que eu não achei nenhum link pesquisando aqui grandes plataformas de críticos e etc. Acompanhem e me digam se vocês também enxergaram essa conexão. A principal valência do filme é a construção do ritmo. Né? A gente está falando aqui de um filme que as locações são praticamente todas em Nova York, e ele vai basicamente revezar esse ambiente externo, urbano, com os ambientes internos ali das lojas, da própria loja do personagem do Sandler, as lojas de penhores, onde ele vai buscar ali se alavancar. E a construção de ritmo ela é progressiva, alinhando uma série de departamentos e áreas da produção cinematográfica para construir essa sensação. Você logo nota que é um filme que não sairia de mãos apenas competentes, realmente é um acontecimento esse filme, um alcance raro ali e muito inspirado de todos que tiveram à frente de sua produção. Nessa construção de ritmo, quando ele está nos ambientes urbanos, a câmera vai se afastar um pouquinho, você vai se sentir poluído com a produção sonora secundária, que é realmente muito forte, intensa, de uma cidade como Nova York, mas quando ele está nos ambientes mais confinados ali, os sons secundários são anulados para você realmente sentir a respiração ofegante, para você realmente sentir essa angústia, essa ansiedade com as quais o personagem está lidando. Então realmente tudo é minuciosamente construído para que progressivamente você se sinta exausto, como o personagem do Adam Sandler chega ao final do filme. Algumas referências que eu acho que ajudaram os irmãos Safdie a construir essa plataforma tão importante de ritmo no filme. Martin Scorsese, que é conhecido por isso, mas principalmente nas suas obras incipientes. Até porque eu acho que o filme ele traz uma inconsistência que é proposital, né? não é um demérito que a gente encontra também nos primeiros filmes do Scorsese. Ele não é 100% assim, integralmente fechadinho, né? O que para mim é uma valência, né? Eu comparo muito com Mean Streets, que vai trazer esse componente urbano, né? De 1973, do Scorsese, filmaço, vale assistir. Não é dos mais falados do Scorsese, mas é um grande filme também, com Robert De Niro. Na construção do personagem, dois filmes que eu destaco aqui é o Rei da Comédia, o King of Comedy, de 1982. O personagem também vai, a partir do humor, flertar com esses elementos de angústia, ansiedade, depressão. Então, essa linha tênue, ela vai ser muito bem explorada pelos dois protagonistas aqui, tanto do De Niro no The King of Comedy, quanto do personagem Howard, vivido pelo Sandler no Joias Brutas. Acho que é um filme que transcende somente a construção do ritmo, mas ele vai te entregar, ele vai te fazer passar pelas mesmas sensações que o protagonista passa. E isso, para mim, quem faz de maneira brilhante na era mais clássica do cinema é o William Friedkin. No Exorcista isso é muito visual, mas em outros filmes da filmografia do Friedkin a gente vai encontrar isso com a utilização um pouquinho mais intensa de outros elementos da produção cinematográfica. É algo marcante do cinema dele. Eu estou destacando o Exorcista aqui, mas vale acompanhar a filmografia desse grandioso diretor que é muito subestimado. E acho que tem um componente tanto temático quanto e que também contribui para a construção desse personagem principal,
um dos melhores filmes dos anos 50, o Sweet Smell of Success, né, do Alexander McKendrick, que enfim, encabeçado por Burt Lancaster, mas o personagem do Tony Curtis, o Falco, é Embriaguez do Sucesso, lembrei o nome, o título em português. O personagem do Tony Curtis também vai viver essa jornada meio ambígua de princípios, de sentimentos, em busca desse sucesso absoluto. Também tem um pouquinho de relação ali com essa parte das apostas, dos esportes. Então eu vejo tematicamente e na construção do personagem uma outra referência importante no A Embriaguez do Sucesso, do Alexander McKendrick. Filmaço, prestem atenção principalmente no personagem Falco do Tony Curtis. Pessoal, é um filmaço, é um daqueles que a gente não encontra, não recebe toda hora hoje em dia, não tem a oportunidade de assistir em todo momento. Então, desejo a vocês uma ótima experiência. Assistam também, acompanhem as referências que a gente passou aqui, só diretor gigante, só filmaço, e voltem conosco com as suas observações. Por enquanto é só, até mais, um forte abraço.